No vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer um lindo stencil utilizando acetato. E para deixar tudo ainda mais especial, vou mostrar como pintar 2 panos de prato incríveis com essa técnica. Olá, eu sou a Caroline, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontra tutoriais e ideias incríveis para soltar a sua criatividade. Fiquem comigo até o final para conferir o passo a passo completo e aprender dicas valiosas para deixar seus trabalhos ainda mais bonitos. Vamos lá? Para os stencils, vamos precisar de acetato. Esse aqui eu comprei na papelaria, ele é no tamanho A4. Folha de caderno, tesoura, estilete, um lápis ou lapiseira e fita crepe. Eu vou começar dobrando a folha ao meio. Depois eu dobro ela novamente ao meio e vou começar a desenhar o formato que eu vou cortar para fazer o stencil. Eu vou começar desenhando essas gotas como se fosse chocolate escorrendo, só que depois de um tempo eu vi que ele não ia dar certo, porque é muita curvinha para cortar, tá vendo? Muita curvinha. Então eu até cortei ele, só que eu não recomendo, gente. Não recomendo um monte de curva para cortar. Mas se vocês quiserem tentar, eu acho que vale a pena, porque é um stencil que você dá para usar muito. Mas eu faria ele o maior, com as curvas maiores, assim, para ser mais fácil de cortar no acetato, porque no papel já é um pouquinho difícil de cortar, imagina no acetato. Esse segundo que eu vou desenhar, ele é parecido com uma flor, e ele vai de uma ponta a outra da folha, tá vendo? Assim, quando eu recortar, ele vai ficar repetido, o que vai fazer um stencil bem bonito e fácil de usar. Quando eu abro, dá pra ver que ele ficou com 2 flores. Esse último desenho eu vou fazer corações. Metade de um coração para cada lado, não precisa desenhar ele inteiro. Você só desenha metade virada pro lado da folha, pra beirada da folha. E quando recortar vai ficar um coração inteiro. E como a folha tá dobrada, ela ainda vai repetir os corações. E vai ficar um stencil bem grande. Eu fiz um coração menorzinho e o outro maior. Moldes prontos, a gente pega a folha de acetato, a fita crepe e vamos arrumar ele na folha para ver como vai ficar o stencil depois. Foi aí que eu percebi que ia dar bastante trabalho fazer esse de gotas de chocolate, então eu deixei para um outro dia. Colei o de coração muito próximo da beirada. Se eu fosse fazer de novo, eu faria ele mais centralizado e abriria um espacinho com estilete para conseguir passar a tesoura e cortar ele todo. Assim o molde ia ficar inteiro, ia ficar um acetato inteiro. Que eu cortando assim na ponta, eu tive que colar essa pontinha assim com um pedacinho de acetato. Eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Vou começar a passar a fita crepe, é importante colocar bem esticadinho, passar a fita crepe nele todo e começar a recortar. Recorta com bastante cuidado, devagarinho. É importante cortar bem devagar, que você consegue utilizar tanto a parte de dentro do stencil quanto a de fora. Cortando com cuidado. Nessa parte da fita crepe, passa em todas as beiradinhas onde você vai passar a tesoura. Passa em tudo, porque fica muito fácil cortar. Ó, aí eu passei só em alguns pedaços e depois eu parei para passar em todos os pedaços, porque é muito bom cortar quando tem a fita crepe em cima, assim, da beiradinha do molde. Aqui na pontinha do coração, corta com cuidado para não passar muito
Coloque em cima de alguma superfície de corte, pode ser um papelão, uma tábua de vidro ou até uma tábua de madeira que não vai ter problema de cortar. Depois pode continuar a cortar com a tesoura. Às vezes aqui nas pontinhas também fica um pouco difícil de cortar com a tesoura sem amassar o acetato. Aí você já corta com o estilete. Acabamos de cortar o stencil de coração, vou dar uma limpadinha, tirar o papel e as fitinhas. Bora cortar o outro stencil, o das flores. Vou colocar o molde na pontinha do acetato, passar a fita crepe, eu já passei nas pontinhas da flor e no meio. E agora eu vou passar em todo o comprimento para ficar mais fácil de cortar. Coloco o molde bem na pontinha para dar mais firmeza na hora que a gente dividir no meio a folha. Nos cantos eu também vou usar o estilete, para evitar amassar o acetato e estragar o nosso stencil. E terminei de cortar o segundo molde. Agora eu vou limpar as fitinhas que sobraram no stencil, tirar o papel. Agora a folha de acetato, que tá com os dois recortes, eu vou cortar ela bem no meio e já vou ter os meus dois stencils prontos. Agora estão prontos, tenho dois desses para preencher e dois que eu consigo usar para fazer sombra, alguma coisa assim. Esses de baixo, eles são legais para você preencher um espaço e os de cima são legais para você fazer uma sombra, contornar. Com a régua, centralizo o stencil no meio do pano, coloco na altura de 14,5 centímetros. Você pode escolher a altura que você quer o seu barrado. Dou um pontinho com o lápis ou a lapiseira para marcar a altura que vai ficar. Vou passar mais fita crepe para ficar bem presinho, passo na parte de cima, porque a parte de baixo a gente vai preencher. E quando tirar o stencil no final, vai ficar o formato da flor. Para preencher aqui embaixo, você pode usar alguns stencils que você já tem. Eu vou usar esse daqui, que é o da OPA 3032. Tô usando aqui a tinta verde pinheiro e um pincel pituá para preencher o stencil. Agora que eu acabei de preencher essa parte, vou mover o stencil de flor pro lado e continuar a pintura.
Faço a mesma coisa do outro lado e preencho todo o barrado. Marquei aqui agora 2 pontos a 17 centímetros de altura, onde eu vou passar uma linha. Antes de começar o acabamento lá de cima, eu encaixei novamente o stencil de flor no formato que ele tinha feito e fiz uma sombra usando o mesmo verde pinheiro que eu usei para preencher o barrado. A sombra é bem de leve, com o pincel só sujinho, você vai passando na beiradinha do stencil e ele vai ficando essa sombrinha, dando a impressão que é realmente um tecido costurado no pano. Agora eu encaixo a outra parte do stencil de flor em cima do barrado que a gente acabou de pintar. Prendo com a fita crepe. Ele vai proteger o nosso barrado porque a gente vai pintar em cima. Na linha que a gente fez na altura de 17 centímetros no pano, eu vou passar uma fita crepe. Com o stencil de poá, eu vou pintar sem medo de manchar, afinal eu estou com o stencil de flor protegendo a parte de baixo. Vou pintar com vermelho tomate. Para pintar os cantinhos, eu também mudo o stencil de baixo para proteger o barrado. Para fazer o acabamento de cima, eu uso esse stencil da Litoarte. É o 001. O stencil de coração, porque eu cortei ele coladinho com a beiradinha do acetato, ele ficou aberto. Então, eu fiz um pedacinho, cortei um pedacinho de stencil, uma tirinha, e vou colar aqui para emendar ele. Eu vou colar com fita adesiva mesmo. Por isso dei aquela dica de cortar o molde bem no meio do acetato, sobrando uma tirinha de cada lado, sabe? Agora eu encaixei a parte do meio para ficar certinho e eu poder colar e não ficar todo torto. Pronto, colei, tá bem certinho e encaixa perfeitamente. Com o meu stencil já pronto, eu vou usar a tinta vermelho tomate para preencher os corações. Para o acabamento superior, eu vou usar outro stencil. Esse daqui não tem referência, mas você pode usar o que você tiver aí. Vou medir na altura de 18 centímetros o barrado. É importante medir para o barrado não ficar torto. Com a ajuda da régua, eu faço um ponto no meio também. Preencho o stencil, na parte de baixo e na parte de cima faço uma leve sombra com a tinta.
Com o stencil de poá, agora eu preencho o espaço entre os stencils e embaixo dos corações. Aqui, se você não tiver o stencil de poá, você pode usar o cabo de um pincel. Prontinho! Espero que vocês tenham gostado de ver como essa peça foi feita e se sintam inspirados a tentar em casa. Se gostou desse tutorial, deixa seu like e compartilha com alguém que também ama artesanato. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quer ver mais ideias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau, tchau!